Sim, concurseiro, você está no canal do Mestre Mário, sempre bem-vindo. Inscreva-se agora, conheça também os meus preparatórios de português para você ser aprovado. Hoje trago resolução de questões e aula teórica também, muito importante você compreender. Porque, por exemplo, que a alternativa correta é a alternativa D. Corrijo todas as alternativas e trago também a explicação da teoria para você compreender. Você já observa, primeira questão está contemplando aqui acentuação, assunto muito cobrado pela banca IBFC. Você que vai fazer concurso dessa banca, conheça também o meu preparatório de português. As palavras a seguir seguem uma sequência. Assinale a alternativa em que a sequência corresponde a oxítona. A sílaba tônica é a última. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, você sempre começa da direita para a esquerda. E nós temos também a regra do hiato, acentuo I e U tônicos quando formam hiato. Então, eu preciso seguir essa ordem. Primeira, oxítona, depois hiato, depois proparoxítona. Vou começar pela proparoxítona, não é isso? Que todas são acentuadas. Importante você compreender. Primeira alternativa também é oxítona? Sim. Países, será que é hiato? E história, ela é uma paroxítona ou uma proparoxítona? Ou uma paroxítona terminada em ditongo? Você confunde ainda o que é ditongo e o que é hiato? Vou trazer uma breve explicação para você compreender. Caro concursando, você que tem dúvida entre as paroxítonas terminadas em ditongo oral e também relacionada às letras I ou U tônicas quando formam hiato, aqui está a diferença para você não mais confundir. Primeiro, as paroxítonas terminadas em ditongo oral. Ditongo, as duas vogais permanecem na mesma sílaba. Eu sempre trago o mestre Mário. Qual é a sílaba tônica? Mário é o má. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Se você separar em sílabas Mário, olha como vai ficar. Mário. Então, aqui eu tenho um ditongo. Paroxítona as terminadas em ditongo oral são acentuadas. Então, vamos ver aqui. São paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aqui. Ágeis, imundície, lírio, túneis, tênue, jockey, nódoa, cerimônia, história. Então, aqui estão as paroxítonas terminadas em ditongo que são acentuadas. E a questão do hiato? Eu vou acentuar as letras I ou U tônicas quando formam hiato. O que é hiato? Hiato é quando você separa em sílabas e as vogais ficam em sílabas diferentes. Olha aqui. Você viu que o Mário ficou junto e aqui as vogais são sílabas diferentes? Saída, dois exemplos clássicos. Saída e saúde. Olha aqui. O I e U formam hiato? Sim. Então, aqui, uma regra é essa das paroxítonas terminadas em ditongo e outra está atrelada ao hiato. Então, heroína é acentuada? Sim. Olha o ditongo I aqui. Olha aqui a vogal I, perdão. Olha a vogal I, que neste caso está formando hiato. Da mesma forma, cafeína, juízo, faísca. Esse I, o I ou U podem estar sozinhos ou seguidos de S, vão ser acentuados, correto? Contraíla, grajaú, AI, raízes, todos eles estarão sozinhos ou seguidos de S. Mas sempre vai acentuar? Não, não vamos acentuar quando este I ou U estiverem acompanhados das letras L, M, N, R ou Z. Precisa memorizar essas? Não. Basta você se lembrar de que para você acentuar I ou U tônico, quando formam hiatos, eles precisam estar sozinhos ou seguidos de S. Então, aqui eu trago outro exemplo interessante. Vamos lá, juiz tem acento? Não, porque o I está seguido de Z, não pode. Agora, vamos trazer aqui ju e Zs. Juízes já tem, por quê? O I está sozinho. É sozinho ou seguido de S. Então, olha aqui, ruim não tem acento, contribuinte, retribuirdes, raiz não tem. Se eu trouxer nosso querido Raul Seixas, também não.
E também não vou acentuar quando o I ou U forem seguidos de NH. Olha aqui, rainha, moinho. Depois deles vem o NH, eu não acentuo. Compreendido? Então é importante você compreender. As paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas e depois eu também acentuo I ou U tônicos quando formam hiato. Hiato. Cada vogal fica em uma sílaba. Caro concursando, agora que você já compreendeu, então vamos ver. Países, hiato. É proparoxítono? Não, monossílabo. História, acabei de explicar, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso é acentuada, não é oxítono. Está é oxítona? Sim. Também. Hiato? Não. Ginástica, proparoxítona. Então está errado. A primeira eu preciso de uma oxítona. Então restou, a alternativa é também oxítona? Sim. Saúde, o exemplo que ainda dei para vocês. Tem a regra do hiato? Perfeito. E olímpicos, proparoxítona. Dica. Tem acentuação? Comece pelas proparoxítonas. Você já observa aqui o quê? Que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, olha aqui, a única que tinha proparoxítona na última, a alternativa é, você já gabaritou a questão. No fragmento, lá estavam felizes da vida à espera de peixe. Você observa que à espera temos o uso da crase. Locução de base feminina, que seja ela prepositiva, conjuntiva ou adverbial, nós usaremos crase. À toa, à espera, à procura, à noite, à tarde, à direita, à esquerda. Vamos marcar a única alternativa em que o referido acento está correto. Primeiro ponto, a crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido que vem acompanhando o substantivo. Preciso das duas pernas. Quem se dirige a, vai exigir a preposição. Quem disse alguma coisa a alguém, vai exigir a preposição. E quem se põe a alguma coisa. Mas eu vou descartar aqui por quê? Eu não uso crase antes de verbo. Olha aqui o verbo no infinitivo. Quem se apega a alguma coisa. Então, neste caso, todos eles exigem a preposição a. Agora, eu preciso ver se o termo que vem depois virá ou não acompanhado do artigo definido feminino a ou as. Para eu ter a crase, eu preciso ter as duas situações. Então, olha aqui, dirigiam as suas. Certinha a alternativa A, por quê? O uso da crase é facultativo antes dos pronomes possessivos. Então, você poderia usar ou não aqui. Quem se dirige a, mas o as de as suas, perfeito. Disseram a verdade. Muito interessante, as bancas cobram bastante. Aqui eu tenho um verbo bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Ele terá dois complementos. Se ele é VTDI, ele tem de ter um OD e um OI. Se tem crase, vai ser sempre OI. Então, aqui quer dizer que ele tem dois complementos, objetos indiretos. Está errado. Então, o correto aqui seria o quê? Eles disseram a verdade às famílias. Eles se apegaram à notícia. Ok, quem se apega a, mas o a de a notícia certinho. Eles se apegaram ao ato. Como a uma, caro concursando, eu não uso crase antes de artigo indefinido e nem antes de pronome indefinido. Atente-se ao pronome toda. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente a lacuna. Caro concursando, apareceu próprio, você vai colocar lá um sinônimo mesmo. Então, o que você... Às vezes as bancas trazem mais mesmo do que próprio. Próprio ele vai flexionar normalmente. Então, vamos ver aqui. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o próprio isolamento. Olha aqui. Próprio, isolamento próprio. Então, aqui próprio vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Caro concursando, lembre-se de anotar aí. Então, o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. O que é gênero? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Quem manda? O substantivo. Isolamento aqui, nós temos o quê? Isolamento, substantivo masculino, singular. Então, próprio, masculino, singular. Então, aqui tem próprio em todos. Em anexo, aqui aparece anexo.
Caro concursando, quando aparecer a expressão aqui, olha aqui, adverbial, em anexo, ela é invariável. Invariável, ela não vai para o plural. Mas se fosse esta frase, seguem anexos os boletins. Neste caso, você observa que ele vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Olha aqui, boletins, anexos, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Caro concursando, se apareceu a expressão em anexo, é invariável, correto? Há alguns casos de mudança de atitude, bastante interessantes ou bastantes interessantes. Olha como é fácil. É o mesmo caso, você vai substituir bastante por muito. Se você usar muito, bastante. Se você usar muitos, bastantes. Então, o que você vai observar? A palavra invariável é um advérbio. Então, advérbio não vai para o plural. Advérbio é a palavra que modifica o ava. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Bizu, anote aí. Se a palavra estiver modificando um adjetivo, um verbo, um próprio advérbio, é advérbio. Agora, se ela estiver junto de um substantivo, aí é adjetivo. Pode ser um pronome também. Mas se estiver junto de um substantivo, adjetivo. Adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Já o advérbio, ele é invariável. Então, vamos ver aqui. Interessante é o quê? Interessante é um adjetivo. A palavra que modifica um adjetivo, ela é o quê? Um advérbio. Advérbio é invariável. Sim, advérbio é invariável. Então, o correto aqui, bastante interessantes. Muito interessantes, como aparece aqui na alternativa B. Observe o fragmento e assinale a alternativa que contém o mesmo padrão de colocações pronominais. O que nos impede? Então, aqui, primeiro ponto, colocação pronominal, vocês vão se lembrar dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, as, suas variações. Nós temos também lhe e lhes, caro concursando. Então, o que é próclise? Você vai se lembrar da próclise. O pronome vem primeiro que o verbo. Então, o pronome, olha aqui, próclise, o pronome vem antes do verbo. Olha aqui, nada me assusta. Aqui que entra Enéas 4P, são as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Nada é palavra atrativa? Sim. Então, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Outra coisa, anote aí, a próclise manda. Tem palavra atrativa? Tem próclise, correto? Mesóclise, meso, meio. O pronome oblíquo átono virá onde? No meio do verbo. Olha aqui, realizar-se-á, olha aqui onde veio o si. Olha aqui, quando eu uso a mesóclise? Com verbos no futuro. Então, realizar-se-á a reunião amanhã. E aqui, este verbo também está no futuro. Mas por que eu falei sempre te ajudarei? Por quê? Porque neste caso aqui, eu tenho o A de Enéas 4Ps, eu tenho um advérbio. Advérbio é palavra atrativa? Sim. Olha aqui, atraiu o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Mestre, mas se eu tenho um verbo no futuro, então não deveria ter, neste caso, uma mesóclise? Não. O que eu disse ainda há pouco? Quem manda? Quem manda é a próclise. Tem palavra atrativa, o pronome oblíquo átono virá antes do verbo. Ínclise ocorre quando a colocação dos pronomes oblíquos átonos vem depois do verbo. Então, aqui já dá para a gente resolver a questão. Refiro-me a você. Então, aqui você observa o que nos impede. O pronome veio antes do verbo. Olha o nos aqui, veio depois. Eu preciso buscar aquela alternativa que contém o mesmo padrão de colocações pronominais. Então, olha aqui. Visitar-te-ei amanhã. Opa, aqui é mesóclise. Então, aqui o pronome aqui veio no meio do verbo. Então, aqui eu tenho o quê? Mesóclise. E não pode. Aqui eu tenho os dois casos de quê, caro concursante?
Aqui eu tenho um caso de próclise e aqui eu tenho um caso de ênclise. Então, já descarto a primeira, não pode ser. Aqui eu tenho um caso de próclise. O pronome vem primeiro que o verbo. O combinado de te trazer o livro, olha aqui, o pronome veio antes do verbo, então eu tenho o caso de próclise. Olha aqui, enviei-o. E neste caso aqui eu tenho um caso de ênclise, caro concursando, não é isso? Então eu tenho próclise e ênclise, então a 2 está corretíssima. Muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo, assim se estragando. Opa, veio antes do verbo, então tem um caso de próclise. Então, se não fôssemos nós, os leitores, este se aqui não é pronome oblíquo átono. Eu falei que aqui em cima ele pode ser sim. As diversas funções do se. Então, quando aparece esse se aqui, eu posso substituir por caso não fôssemos nós. Ah, sim. Então, este se aqui é uma conjunção. Então, já venho aqui e descarto esta alternativa. Então, somente a 2 está correta, não é isso? Lá em cima, somente a 2 está correta. Alternativa B vai gabaritar a questão aqui para vocês. Compreendido? Tem colocação pronominal? Enéas 4Ps. Regência verbal, não é isso? Olha aqui. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Aí você fala, lascou, né? Será que agradar é um verbo transitivo indireto? Será que ele é um verbo transitivo direto? Novamente, transitivo indireto, ou será que ele é um verbo intransitivo? Ele pode ser verbo transitivo direto, ele pode ser verbo transitivo indireto. Vai depender do contexto no qual ele foi utilizado. Prova disso eu trouxe aqui, tirado do dicionário Michaelis, a explicação e a transitividade do verbo agradar. Observe aqui. Agradar pode ser um verbo transitivo indireto, no sentido de ser agradável, e ele pode ser um verbo transitivo direto, no sentido de afagar, acarinhar. Observe aqui, a Amélia prometeu fazer o que estivesse no seu alcance para agradar ao tal sujeitinho. Para agradar, para ser agradável. Nunca o irritava, não. Agradava-o, ainda que não compreendesse por quê. Então aqui, agradava no sentido de fazer agrados e acarinhar. Trouxe aqui para você compreender, igual o verbo assistir. Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, então vai depender do contexto. É da mesma forma o verbo agradar, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Eu tenho de observar o contexto. Então aí você vai se lembrar, eu falo muito da questão das passagens bíblicas, né? Nem Cristo agradou todos ou agradou a todos. Aí você fazendo a sua prova para o concurso dos Correios ou outro da IBFC, nem Cristo agradou a todos. Ah, então quer dizer que agradar com o sentido de ser agradável, aqui, olha aqui, esqueça a necessidade de querer ser agradável. Ah, sim, agradar no sentido de ser agradável, ele é um verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição a. Nem Cristo agradou a todo mundo, correto? Apresenta-se como verbo transitivo indireto com o sentido de fazer carinho, não. Fazer carinho, fazer agrados é um verbo transitivo direto. Então já vem e descarto. Apresenta-se como verbo transitivo direto com o significado de fazer carinho. Tem isso? Tem, olha aqui, fazer carinhos, verbo transitivo direto. Mas não é o significado do verbo agora. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto com o significado de ser agradável. Verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a. Apresenta-se como verbo intransitivo? Nada disso, somente a 3. Alternativa C, que está correta. Primeiro ponto, não é a correta, né? É a incorreta. Você que está fazendo prova, primeira coisa, marque lá. Até eu, quando faço algumas correções, de repente eu me esqueço se é a correta ou incorreta. Então, você marca lá a errada. Um dia irei a Portugal, vamos à casa do tio Luiz, não tem mais pão, vamos à padaria e faz mal à saúde. Caro concursando, você vai fazer prova, primeira coisa, lembre-se de quando não usar a crase.
Então, trouxe aqui uma breve explicação para vocês. Observem aqui. Não uso crase antes de palavras no masculino. Olha aqui. Vende a prazo e a pé. Eu até brinco. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você vai comprar a prazo e andar a pé, porque não vai passar no concurso, correto? Antes de verbo, não uso crase. A partir, as bancas ainda colocam. Isso é bom, que a gente sabe que não tem, né? Antes dos pronomes pessoais indefinidos. Regra geral, não uso crase antes dos pronomes. Mas tem dois pronomes ali que eu posso, dependendo do contexto, usar a crase. Então, eu quero que vocês falem comigo aqui agora quais são esses pronomes com os quais eu posso usar crase. Mas eu não uso crase antes de palavras no masculino, antes de verbos, antes dos pronomes pessoais indefinidos. Referi-me a ela, agradeci a todas as bancas adoram. Anote aí no seu caderno, bem grande, não use crase. Antes de nomes de localidades que não utilizam artigo feminino. Aqui é bem interessante, ó. Observe aqui. Então, vou colocar aqui, ó, as localidades que não utilizam artigo feminino. Se eu falar, por exemplo, aqui, na minha questão, aparece o quê? Um dia irei a Portugal. Olha este nome aqui, será que tem crase ou não? Então, olha aqui, ó, nomes de localidades que não utilizam artigo feminino. Fui a Brasília, com crase ou tem crase? Substitua o verbo ir pelo vir. Então, ou voltar, olha aqui, eu volto de Brasília. Aí você vai se lembrar de que volto de crase para quê? Ou seja, não terá crase. Volto de crase para quê? Ah, fui a São Paulo. Volto de São Paulo. Volto de crase para quê? Então, não terá crase. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. Então, voltei da crase a. Então, tem crase. Olha aqui. Volto de crase para quê? Volto da crase a. Então, você tem dúvida? Ah, fui a Portugal. Vamos voltar aqui. Um dia irei a Portugal. Volto da Portugal ou de Portugal? Eu volto de Portugal. Ah, volto de crase para quê? Então, essa daqui eu descarto porque ela está correta. Não tem crase por quê? Volto de crase para quê? Volto da crase a, como volto da minha querida Bahia. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Olha aqui. Aqui eu criei o quê? Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Você não usa crase antes de palavras no plural, palavras femininas no plural. Antes de expressões repetidas também não uso crase. Estava frente a frente, cara a cara, face a face. Não uso. Mas voltando, vamos ver aqui, então, eu disse ainda há pouco, olha, casa é meio complicado. Mas quando essa casa vier acompanhada de um determinante, a casa de alguém, eu vou usar crase. Vamos à casa do tio Luiz. Vou colocar um acento aqui no Luiz. Tem crase? Sim. Agora, se eu falar vamos à casa, sem crase. Mas se falar vamos à casa da tia Maria, com crase. Então, não tem mais pão. Quem vai a algum lugar, não é isso? Mas o a de a padaria, então aqui deveria ter crase. Vamos ao ato. Eu sempre substituo por ato. Deu ao antes de uma no masculino, nós teremos crase antes de uma no feminino, caro concursante. Se faz mal a alguma coisa, mas o a de saúde faz mal à saúde, faz mal ao ato de ser saudável. Deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Dicas. Se usar crase antes de palavras no masculino, só vai comprar a prazo e andar a pé. A partir de hoje, não usa mais crase com a partir, só para você se lembrar. Volto de crase para quê? Volto da crase a. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, o enunciado a seguir foi extraído do último quadrinho. Os malditos sabem que. Nós ainda não sabemos. Quanto à classificação gramatical do trecho em destaque, vamos marcar a alternativa correta. Faça isso lá. Ah, eu preciso da certa. Você está nervoso, você tem pouco tempo para fazer. Então, neste caso aqui, vocês observam que apareceu este que. Agora, este que, será que neste caso aqui eu tenho oração?
subordinada substantiva, beleza. Mas e se aparecesse aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva? Por isso eu trouxe aqui também para vocês compreenderem. O que as bancas cobram bastante? Este que é um pronome relativo ou ele é uma conjunção integrante? Macete, bizu. Observa aqui, Maria, que é uma linda mulher, vejo que tenho a necessidade de que. O que você vai observar? Se antes do que vier um verbo, este que será o quê? Uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela que dará início a quê? A uma oração subordinada substantiva. Ah, mestre, é aquela que pode substituir por isso? Pode. Coloca isso, homem, sogra, não tem problema. Então, vejo isso. Ah, então neste caso é conjunção integrante. Maria, isso, nada disso. Quando ele retoma o substantivo anterior, ele é o quê? Um pronome relativo. Então, se eu tenho aqui um pronome relativo, caro concursado, ele já vai dar início aqui a uma oração subordinada adjetiva. Já a conjunção integrante, que pode ser substituída por isso, dará início aqui. Oração subordinada substantiva. Tenho a necessidade de que você venha. Ah, mas o mestre falou se antes vier um substantivo é uma conjunção integrante. Sim. A maioria, melhor, se antes vier um substantivo, ele é um pronome relativo, dará início a oração subordinada adjetiva. Ah, mas neste caso aqui é um substantivo, não é isso? Olha aqui, tenho a necessidade. Só que apareceu a preposição. Se depois de substantivo tiver uma preposição, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela está completando um nome. Então, antes do que apareceu um substantivo sem preposição, pronome relativo. Depois, quando aparecer um substantivo e vier acompanhado de preposição e depois o que, neste caso é conjunção integrante que estará dando início à oração subordinada substantiva completiva nominal. Tenho a necessidade de que você venha. Tenho a necessidade disso. Ah, pode substituir por isso, caro concursando. Aí você já sabe. Então, os malditos sabem isso. Olha aqui, antes veio um verbo, o mestre então disse que aqui eu tenho o quê? Conjunção integrante. Essa aula vai ficar salva aqui para vocês, justamente para vocês voltarem. Eu espero que estejam aí anotando. Então, neste caso aqui eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Eles sabem o quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Complemento de um verbo transitivo direto é o quê? Um objeto direto. Por isso, ela é uma substantiva objetiva direta. Subjetiva é aquela que vai exercer a função do sujeito. Olha o aposto, 2 pontos. Predicativa, olha o verbo de ligação. Questão IBFC. Então, um macete bem interessante. Observe o que vem antes. É verbo, conjunção integrante. Substantivo, e não acompanhado de preposição, pronome relativo, que dará início a oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa. Então, primeiro ponto aí, vamos ver aqui sobre esta partícula se. Essa partícula se, ela pode ser o quê? Partícula se, a passivadora do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. As duas funções mais cobradas, principalmente dentro de concordância verbal. Essa partícula se será a passivadora do sujeito, ou então, às vezes utilizam também o nome de pronome, não é isso? Então, nós temos a partícula apassivadora, ou então pronome apassivador. Quando que esse se será uma partícula apassivadora? Quando você tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Partícula se. Então, você já vai lembrar. Apassivadora. Neste caso, eu tenho de ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. E ela vai concordar com o sujeito. Então, vamos aqui. Eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Então, se é o quê? Partícula apassivadora. Ele vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no
plural. Olha aqui. Verbo transitivo direto, se partícula passivadora, e ele concorda com o sujeito paciente. Agora, a partícula se com índice de indeterminação do sujeito, com verbo o quê? Intransitivo, verbo transitivo indireto, olha aqui, ou verbo de ligação. Ficará na terceira pessoa do singular. O que eu falei? Neste caso, é um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado não tem sujeito. Olha aqui. Necessita-se de empregados. Necessita-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se, índice de indeterminação do sujeito, verbo invariável, onde eu coloquei aqui, olha aqui, ficará na terceira pessoa do singular. Olha aqui. Necessita-se de empregados. As bancas gostam demais, elas vão lá e colocam. Tratam-se de assuntos polêmicos. Nada disso, o correto é trata-se de assuntos. Nada de tratam-se. Confia-se em quem? Verbo transitivo indireto. Aí você vai observar o quê? Que este se é índice de indeterminação do sujeito, será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Primeira coisa, tem o se, você vai observar o verbo. Eles resolveram o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, aqui este se veio antes do verbo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra negativa. Lá nos colocação pronominal N de Enéas 4Ps. Atrai o pronome oblíquo átomo para perto dele. Mas não importa, não se resolveram. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O se é partícula passivadora. Se é partícula passivadora, o que eu falei aqui? Vai concordar com o sujeito. Então a gente volta. Olha aqui o sujeito, os problemas. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então aqui está pedindo a correta alternativa A. A redução da maioridade penal trata-se de um assunto polêmico. Então, e neste caso aqui, a redução da maioridade penal trata-se de um assunto polêmico? Nada disso. Você observa que aqui está falando a frase que está de acordo com a norma culta. Não falou somente do emprego do se. Nada disso. Por quê? Quando tem aqui, trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Não pode ter sujeito na frase, cara, conjunção de sujeito indeterminado. Não tem sujeito. E cadê o sujeito aqui? Olha aqui, aqui já aparece o sujeito. A redução da maioridade penal, sujeito. Se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado, não pode aparecer. Ou seja, eu poderia construí-la de acordo com a norma culta. A redução da maioridade penal é um assunto polêmico. Então, eu vou retirar o trata-se de. Para eu usar, eu poderia falar assim, trata-se de um assunto polêmico. Ok. Ouviu o quê? Verbo transitivo direto, se partícula passivadora, as testemunhas. Então vai concordar com o que eu falei aqui ainda há pouco para vocês? Olha aqui, concordará com o sujeito paciente, olha aqui. Então, voz passiva sintética, sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Ouviram-se as testemunhas. Não se precisam de justificativas. Vamos simplificar? Precisa-se de justificativas. Então, vamos lá. O que vocês precisam observar aqui? Neste caso aqui, olha aqui, precisa-se de quê? Verbo transitivo indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito. Quando tem um verbo transitivo indireto, olha aqui, o se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui, o sujeito será indeterminado. E ele permanecerá em quê? Terceira pessoa do singular. E aqui ele está na terceira do plural, errado. Correto seria, não se precisa de justificativa. Precisa-se de justificativas. Assinale a alternativa que vai preencher de forma correta as lacunas. Então vamos ver aqui. Paul Lafarge, genro de Karl Marx, denuncia um produtivismo insano e doentio. Uma estranha loucura possui as classes trabalhadoras. Por que é trabalhadoras? Porque
o adjetivo vai concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número masculino e feminino, singular e plural, gênero e número. Então, as classes boas, eu sempre faço isso, coloque boas, aí você vai ficar mais fácil. Então, aqui o correto vai ser o quê? Trabalhadoras, que aparece aqui, adjetivo concordando com o substantivo em gênero e número. Das nações onde reina a civilização capitalista, olha que facilidade, já gabaritamos a questão, olha aqui, civilização boa, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Então vamos lá. Esta loucura traz consigo, isso aqui ainda pega muita gente, caro concursando, simples assim, do verbo trazer, eu tenho o verbo traz, toda vez, verbo trazer, aí eu tenho o traz. Vamos ver aqui a próxima quadrinho. Consigo misérias individuais e sociais, que durante 2 séculos, então as misérias, o que fizeram? Torturaram. A próxima questão é bastante interessante, caros concursandos. Essa loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda pelo trabalho levada ao esgotamento das forças. Olha lá, as forças, não fica igual a questão que eu coloquei lá, né? As mulheres, né? Não pode. Então, das forças, alternativa A, parabéns aos que acertaram. Em relação à ortografia das palavras, caro concursando, primeiro, hífens não tem acento. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N. Em NS, em ES, eu não acentuo. E item não tem acento, e itens também não tem acento, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em en e ens. Falei com vocês que paroxítona é oposta à oxítona. Então, amém é o quê? Oxítona terminada em en tem acento. Paroxítona terminada em en não tem acento, correto? Hífen, de que você vai se lembrar? Da regra dos opostos se atraem. Então, aqui eu tenho o quê? Vou modificar aqui para ficar mais fácil. Os opostos se atraem. O que quer dizer isso? Olha aqui. Escola. Tem hífen? Não tem. O que quer dizer os opostos se atraem? Quando o prefixo termina em uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, tudo junto. E se for a mesma micro-ondas? Aí, se for os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Se terminou com a vogal, começa com a mesma vogal, nós vamos usar o hífen. Lembre-se disso, os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Outro ponto, quando o prefixo termina em vogal, isso daqui as bancas cobram muito. Palavra da frente começar com R ou S, você vai dobrar. Então, mini saia, tudo junto. Antissocial, tudo junto. A autoestima do garoto ficou ainda mais abalada. Autoestima, será que tem hífen ou não? O ex-prefeito, com os prefixos vice e ex, nós sempre usamos hífen, certinho. Vice e ex com hífen. Todos ficaram temendo um contra-ataque. Olha aqui, terminou com a vogal A, a palavra da frente começou com a mesma vogal, os iguais se distanciam. Então, neste caso, correto também, porque tem hífen. Os iguais se distanciam, correto também. Os opostos se atraem. Olha aqui, terminou com a vogal, palavra da frente começou com outra vogal, aí nós já vimos que será tudo junto. Só verificar aqui, o pessoal maciçamente aí, olha lá, a Lídia já disse, olha lá, os diferentes ficam juntos, os iguais se separam. Então, vamos voltar aqui, só para a gente já finalizar. Infraestrutura, corretíssimo. A errada, autoestima. Observe aqui. Autoestima. Os opostos se atraem. Os iguais se distanciam. Então, show de bola.